que os nossos irmãos da luz possa auxiliar cada um conforme os seus crescimentos e sua proteção. Nesse momento, vamos ao nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel, o capítulo 170, intitulado Amanhã. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E realmente eu penso assim, é o que eu sempre falo, o amanhã já passou, nós não devemos trazer o passado para nosso dia atual. Ontem para trás já foi, hoje a gente está vivendo, só que o amanhã a Deus pertence. Eu nunca digo assim, amanhã vou deixar de fazer isso, tal, fazer planos. Os meus planos são para a vida futura, não para o amanhã aqui na Terra. Que a gente vive uma vida e agora a gente tem que pensar no espiritual, lá na vida futura, nas moradas do Pai. Essa semana passada eu estava aqui, nesse mesmo lugarzinho que eu estou, à tarde, e eu estava pensando, menino, mas me deu uma saudade do mundo espiritual. Eu digo assim, meu Deus, que saudade é essa? Mas não é que eu queira voltar correndo para lá, não. Que vós sabeis o dia e a hora. E não sei porquê, mas chega a saber aquela... Digo, nossa, eu nem conheço, nem vejo nada do mundo espiritual e por que essa saudade? Mas Deus sabe todas as coisas, né? E esse amanhã, o Emmanuel nos explica muito bem o que ele diz, ó, aquele puxão de orelha, que nem diz o menino, desce no pé. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Reclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É impiedoso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusemos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. Olha que incrível que ele diz. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Fui depois de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Por isso, a gente nunca deve deixar nada para amanhã,
Se eu não tiver condições de fazer hoje, eu não vou dizer eu faço amanhã, porque amanhã é a Deus que pertence, né? Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos proferir a oração de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier na Seara de Luz. Não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá pelos minutos. Não te esqueça do poder do trabalho. Não desista de aprender, convencido de que nada se perde. Não utilizes criatura alguma, porque o ódio começa. Perdão, não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Não fujas à escravidão de te ver, para que a tua liberdade seja digna. Não amasses o pão da tua alegria nas lágrimas dos semelhantes. Não esperes pelo dia de amanhã, a fim de praticar o bem e ensiná-lo. Não gastes somente com tua vida o que poderá servir para sustentar 10 outras. Não reclames exclusivamente em teu favor, em caso algum. Não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo simples prazer de ferir. Não imponhas restrições ao bem de todos, para que o bem possa contar realmente contigo. Não elogieis a ti mesmo, não reclames contra a ausência dos outros, porque provavelmente os outros esperam por teu concurso. Não abras a tua janela na direção do pântano. Não duvides da vitória final do bem. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, para a cura dos males de cada um, alívio de suas dores e sofrimento. E rogamos ao Pai Celestial para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia e muito amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua legiões de trabalhadores da luz, principalmente aqueles que nos dão sustentação, para passar a palavra à nossa querida Josi, para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, querida. Feche seu microfone, senhor Arlindo. Espirra, a gente escuta. Obrigada, Dora. Obrigada pela presença de todos. Agradecendo desde já a espiritualidade amiga que nos possibilita esse encontro nesse domingo chuvoso, né, meio melancólico, que nos traz a calma, né, e o sossego, diferente da agitação de um dia mais quente, né, mas ambos abençoados. Hoje o exórdio, a prece e o evangelho estão completamente conectados. Não é à toa, a gente sabe que essa é uma proposição da espiritualidade para nos puxar a refletir sobre coisas muito importantes. Emmanuel nos fala do tempo, né? E como nós devemos ajustar o nosso tempo a nosso favor, né? E é essa a proposta de hoje, trazer um tempo dentro da nossa rotina para estudar o Evangelho, como uma preparação, segundo nos disse aí a oração dita por nosso irmão Arlindo, né? Como uma proposição de preparar o amanhã, né?
usando os benefícios que nós já recebemos e as bênçãos que nós já recebemos das mãos de Deus. Hoje nós vamos tratar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje o nosso subtema que será trabalhado serão os itens iniciais do capítulo, de 1 a 5, salvação dos ricos, e outros temas que nos trarão reflexões sobre o dinheiro. E sobre isso, eu gostaria já de fazer uma abertura com o estudo desse livro, intitulado justamente Dinheiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição está na página 24, capítulo intitulado Estudando a Riqueza, que diz o seguinte: não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados de saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria que cerram a porta para os tristes, isolando-se no oásis de prazeres. Os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, e os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre que esquecem os andarilhos da penúria que vagueiam sem um lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pôde doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento? Debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, encerra Emmanuel, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Vejamos que esse convite de Emmanuel, nessa elucidação sobre o dinheiro, ele faz como que uma introdução para o tema da noite de hoje, que nós vamos ler exatamente agora, fazendo sempre uma recordação deste momento das palavras de Emmanuel. Salvação dos ricos, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Inicia-se com a passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon aqui representa uma divindade criada pelos homens da época para demonstrar o apego material ao dinheiro. Essa entidade não existe de fato, é uma ficção
assim como nos ensina Emmanuel, né? Sobre a pobreza. Mas é real o apego. E quanto a isso, o nosso Evangelho vai nos trazer uma outra demonstração na explicação de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, e São Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e que se repete em São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25, que vai contar a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Lhe perguntou o jovem. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem então respondeu-lhe: Tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-os aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que não o é que um rico entre no reino dos céus. E o nosso Evangelho continua nos trazendo passagens da nossa Bíblia cristã, asseverando os ensinamentos de Jesus e sua grande preocupação acerca do apego ao dinheiro. E nessa passagem, guardar-se da avareza vai nos trazer um registro do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, que diz assim: Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E completa dizendo: Ele disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem insensato que és: Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste?
É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. O nosso evangelho ainda prossegue. Creio eu, se o Espírito não me engana, que este capítulo encerra grande parte das citações evangélicas em seu conteúdo. E é interessante porque são figuras bíblicas aparecendo como os artífices das grandes mudanças necessárias que precisam acontecer nas nossas vidas, até hoje. A história de Zaqueu não é diferente. Conta-se em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para o conhecer, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequenino. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para o ver, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo, porque é preciso. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Os publicanos eram pessoas consideradas pelos judeus como usurpadores, e de fato, muitos eram. Eles se apropriavam de partes significativas dos impostos, que muitas vezes não eram só moedas, eram também alimentos, trigo, enfim, a produção, né, que virava ali um fragmento a ser doado para o tesouro de Roma. Por isso, Zaqueu era considerado também um publicano e uma pessoa de má vida. Lembremos que há grandes confirmações da espiritualidade de que Zaqueu também tenha sido uma das vidas de Bezerra de Menezes. E continuo nesse evangelho falando sobre essa história de Zaqueu. E Zaqueu disse: entretanto, apressando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Neste momento, na visita de Jesus à casa de Zaqueu, acontece a grande transformação moral desse personagem ilustre que viveu essa história na presença de Jesus. A parábola do mal rico também é uma lição deveras importante, e ela está registrada em Lucas também, capítulo 16, versículo de 19 a 31. E neste caso, também é uma demonstração da repercussão dos reflexos que acontecem não só nesta vida, mas na vida futura, quando o nosso apego aos bens materiais, a falta de caridade e de amor ao próximo, nos insufla a manter-nos acorrentados às coisas passageiras dessa vida. E nessa parábola do mal rico, Lucas nos conta: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras,
que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que este pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão, não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. E aí é imprescindível lembrar de quão necessárias ainda são essas lições em nossos dias. Me permitam aqui molhar um pouquinho a garganta. Quando o capítulo se abre, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só nessa frase já se complica tudo, né? Quando a gente tem a real noção do que Jesus está falando, né? Porque ao invés de servir a riqueza, ao servir a riqueza, mais objetivamente falando, acabamos por nos distanciar de Deus. Porque os bens da terra, e aí está explicado porque ainda vivemos desta maneira, aonde a riqueza, o status social, os bens materiais, os títulos, os cargos importantes do ponto de vista humano, terreno, ainda são tão convidativos, ainda fazem parte dos sonhos de muitos como solução de seus problemas e como um modelo de vida feliz. Jesus não condenou nenhuma das pessoas ricas, nem os seus tesouros. A exemplo da parábola do jovem rico, ele esperava e continua esperando que pessoas mais abastadas financeiramente ou em bens ou em títulos possam usar da abnegação em favor
do auxílio àqueles que têm maior necessidade. Ele fala mesmo da caridade como um veículo que se pode utilizar o dinheiro para beneficiar pessoas. Por isso ele afirmou, é bem mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Porque estamos ainda magneticamente ligados às materialidades passageiras do mundo. Quando Jesus nos ensina em tantas passagens evangélicas a importância de fazer o bem, de elevar-nos acima da materialidade passageira da vida e nos dedicarmos mais àquilo que permanecerá como verdadeiro tesouro em nosso coração, a gente começa a entender e consegue entender com um pouco mais de esforço que devemos buscar o equilíbrio entre essas coisas. Não há condenação do dinheiro, mas do mau uso que é feito dele. Não há condenação das riquezas, mas da ausência de caridade em favor dos necessitados. E aí, saindo um pouco mais distante da questão do dinheiro propriamente dito, nós mergulhamos num universo de possibilidades. Todos nós, segundo mesmo nos disse Emmanuel, temos algo em nós que significa grande riqueza. O amor, a afeição, o braço estendido, a companhia, os ouvidos dóceis em favor daqueles que precisam ser ouvidos, um sorriso, um abraço que seja. Todas essas riquezas independem de dinheiro. Eu costumo dizer que às vezes a gente não é a fonte da bondade, mas às vezes nós somos a ponte da bondade. Já se colocaram nessa posição de você não saber como ajudar, mas você conhecer alguém que pode fazer alguma coisa e você faz uma ligação, manda uma mensagem, abre um grupo de ajuda e de repente aquilo que era para você, talvez, sem a condição necessária fazer, você, como ponte, faz chegar àquelas pessoas o bem de que elas tanto necessitam. Às vezes, esse exercício de ser a ponte é um exercício de humildade, para a gente reconhecer que nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente deseja em favor das pessoas, mas que a gente pode ser o agente que fará chegar a todos os necessitados, ou aquele necessitado daquele momento, daquela hora em que bate na sua porta e entra no seu coração um desejo imenso de ajudar. E muitas vezes nós nem somos a fonte, nem a ponte, nós somos o pote fechado. A gente se fecha de tal forma que, não vendo em si a condição de ajudar, também se omite a fazer um esforço, qualquer que seja, para auxiliar através de outras pessoas aquela criatura que roga-lhe auxílio. É necessário que às vezes a gente saia desse patamar de eu sou aquele que vai prover todas as coisas e tentar esse exercício de humildade para sair desse lugar e se mexer um pouquinho mais no sentido de buscar. Deus é maravilhoso e Ele age de várias maneiras. E se a gente parar para pensar, quanto vale a felicidade de alguém?
E aí me lembro que uma vez eu assistindo uma das muitas histórias de Ana Guimarães, conhecida médica brasileira e também palestrante espírita, ela conta-nos que certa vez ela voltando de viagem dos Estados Unidos, para onde houvera sido convidada para fazer uma de suas explanações maravilhosas, já na volta do aeroporto, aguardando o voo de volta para o Brasil, chega ali uma pessoa amiga, conhecida, com 2 bonecas enormes. Ela diz, olha, leva essas bonecas, e ela olhou assim para o tamanho das bonecas, olhou para a quantidade de bagagem que teria que trazer, mas pensou na mesma hora, poxa, nós temos uma instituição, já está perto do final do ano, e eu vou levar as bonecas. E resolveu trazer aqueles 2 bonecões enormes para fazer uma doação numa instituição que abrigava 20 meninas, mais ou menos, entre os 3 até os 14, 16 anos. E aí foi aquele alvoroço, as bonecas foram levadas à instituição, e ali aquela pequena equipe discutia como é que ia ser para dividir 2 bonecas para 20 meninas, e aí resolveram que a melhor forma seria realmente fazer um sorteio ali, colocar o nome delas dentro de uma caixinha e fazer o sorteio bem próximo do Natal. Assim foi feito. O primeiro nome que saiu foi de uma adolescente de 14 anos, que ficou muito feliz e escolheu uma das bonecas, e ali adornou seus cabelos e abraçou carinhosamente a boneca que ela havia ganhado, e foi logo se sentar. E Ana Guimarães foi chamada para tirar o segundo nome. E ela puxou um papel e, num lampejo, ela soltou o primeiro papel dentro da própria caixa e pegou um outro. E aí saiu o nome de uma menina, Daniele. E Daniele, quando ouviu o nome, sentadinha, por volta dos seus 3 a 4 anos, disse, é eu, Daniele é eu. E aí, os olhinhos se encheram d'água. Ela correu, pegou a boneca e, olhando para a boneca em lágrimas, dizia, Daniele, é eu, para a boneca. E a gente sabe que esse tipo de felicidade, que com bem pouco se pode contentar uma criança, é o tipo de felicidade em que muitas vezes somos chamados, somos convidados, e às vezes, por muito pouco, a gente deixa de fazer a alegria de alguém como Daniele. Que possamos fazer a caridade de todas as maneiras e que saibamos reconhecer a verdadeira felicidade não no ato de dar, mas na possibilidade de ajudar. Que Jesus nos abençoe com boas reflexões acerca disso, que busquemos sempre o equilíbrio do bom viver das nossas condições financeiras e morais, mas dividir sempre que alguém se mostrar em necessidade, em condição inferior a nós. Vamos agradecer. Eu gostaria hoje de fazer a oração pela família. Não a família nossa, do nosso lar, mas a grande família universal, que se está em todos os lares e em todo o universo. E que diz assim, Senhor, faz da nossa terra, o nosso lar, um ninho de verdadeiro amor. Que se houver amarguras entre os irmãos, tu nos abrande o coração. Que se houver egoísmo, tu nos faça enxergar primeiro a nós mesmos. Que se houver rancor, tu nos ensine o perdão. Que se houver abandono, seja do mal que há em nós. Que saibamos viver para ti
em nossa rotina diária. Que saibamos reconhecer em cada manhã uma oportunidade de aprender com o teu amor. Que cada noite saibamos agradecer, porque sempre estás conosco. Faz, Senhor, das nossas vidas o que quisestes, para unir uma história de bênçãos com outra história de bênçãos. Faz de nossos filhos, Senhor, teus protegidos. Ajuda-nos a educá-los para o bem. Faz das nossas vidas e das vidas de todos aqueles que nos acompanham o apoio e o esteio para as horas difíceis, dando-lhes paciência, sabedoria e força para seguirmos progredindo até o dia de nos encontrarmos contigo. Assim seja, graças a Deus. Passa a palavra, Dora. Muito obrigada a todos. Obrigada, Júlio. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, e nosso Cecílio da Costa, e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho.